Oi, eu sou a Paloma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, seja bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Toda quarta e sábado eu sento nesse mesmo lugar para falar de livros, literatura, dar dicas de leitura, então se é um assunto que te interessa, que você gosta de conversar sobre, recomendo que você fique aqui pelo canal e que você se inscreva, porque já sabe, né, toda quarta e sábado eu estou aqui. E hoje eu decidi fazer esse vídeo porque eu estou participando de maratonas literárias, como vocês bem sabem. Eu vou deixar alguns vídeos marcados no card, tá, caso vocês não tenham visto. Então, como que eu montei a minha TBR para as duas maratonas, que maratonas são essas? Mas hoje eu vim comentar com vocês os livros que eu já li durante esse período de leitura, então eu vou contar para vocês o que é que eu achei desses livros. Bom, as maratonas começaram há pouco tempo atrás, mas eu já consegui ler 3 livros e meio, eu vou pôr, tá bom? Mas o primeiro livro que eu li foi Entre Estantes, da Olivia Pilar. Não é bem um livro, ele é um conto de 15 páginas. Sim, quando você começa a se empolgar com o conto, ele acaba. Mas a questão, gente, é que eu amei muito esse conto, sério, ele me deixou com um quentinho no coração. Eu já sabia que ia ser assim, porque muitas pessoas me falaram que a escrita da Olivia Pilar, ela é bem esse estilo fofo, que te deixa com esse sentimento de calor no coração, e realmente foi assim mesmo. Quando eu fui finalizar a minha leitura nos aplicativos que eu, controlo as minhas leituras, tanto no Scoob quanto no Goodreads, tinham algumas resenhas falando que era um conto muito pequeno, que quando você tá se acostumando com a história ela acaba, que não teve desenvolvimento, e eu concordo com todo mundo, eu acho que realmente um conto de 15 páginas, ele é muito pequeno pra você ter qualquer tipo de conexão com as personagens, mas eu posso dizer pra vocês que nessas 15 páginas que eu li, eu tive sentimentos tão bons e foi uma história tão fofa de ler que eu amei. Assim, não tem mais o que falar sobre esse conto, sabe? Essas pouquíssimas páginas que a gente lê, tem uma história ali que promete muito mais e que te deixa imaginando o que é que aconteceu com essas duas personagens. O melhor de tudo é que onde essa história acontece é um lugar que, por exemplo, eu já frequentei, que é a biblioteca de uma faculdade. Então, ele é um conto que te aproxima muito dessa realidade, sabe? Que pode ser diferente da que você vive. E eu não vou falar do que se trata esse conto, porque, gente, são 15 páginas. Se eu contar pra vocês do que é que se trata, vai estragar a experiência de vocês. Mas o que eu posso dizer é que eu gostaria de um conto maior? Sim, eu gostaria muito de um conto maior, talvez um livro sobre essa história. Mas naquelas páginas que eu tive direito de ler, então naquelas 15 páginas que eu pude ler, ele foi perfeito. Então não tem como eu não dar 5 estrelas pra esse conto. Entre Estantes, da Olivia Pilar, foi ótimo e eu com certeza vou ler outras coisas dessa autora. O próximo conto que eu li, na verdade foram vários contos, né? Foi uma coletânea, foi Vozes Negras. E são de várias autoras, eu vou deixar a capa pra vocês verem, porque eu não vou lembrar o nome de todas agora. Mas esse livro, no geral, eu gostei bastante. Eu ia dar 3 estrelas e meia pra ele e acabei dando 4 porque... Ai, gente, porque eu tava boazinha naquele momento, tá? Mas a questão é que são 4 contos, são 5 autoras e 4 contos. Cada conto tem um estilo diferente de escrita, tem um gênero diferente, tem um assunto diferente sendo abordado, mas sempre trazendo essa temática do vozes negras e o movimento negro e vidas negras importam. Então foi muito interessante ler por essa parte. Eu vou comentar rapidamente sobre os contos, tá? Mas eu não vou dar spoiler nem nada, eu só vou comentar o que é que eu achei de cada um. O primeiro conto foi o que menos me chamou a atenção, porque é uma escrita muito simples, é uma história contemporânea, não tem muitas surpresas pro que vai acontecer, mas eu ainda gostei da temática que ele trouxe, que é a solidão da pessoa negra, então, no quesito amoroso, né? Você não se aceitar e o mundo não te aceitar e você não saber como se relacionar com outras pessoas. Então, isso foi muito interessante. Mas como eu falei, dá pra ver que é uma escrita iniciante, a história foi muito simples, a narrativa não ficou tão fluida, sabe? Então, eu acredito que tenha isso que não tenha me chamado tanto a atenção, mas eu gostei desse conto, no geral eu gostei. O segundo conto eu também gostei porque ele traz muitas referências externas, só que eu fiquei meio confusa porque ele é basicamente a história de uma pessoa que a gente já conhece, que é a Glória Maria, grande repórter da TV brasileira. E
é literalmente a vida dela. Então eu fiquei meio confusa se esse era o objetivo da autora mesmo, sabe? Escolher uma pessoa daqui que a gente conhece, que é muito inspiradora, uma mulher maravilhosa, e contar a história dela de uma forma diferente. Mas acho que isso acabou prejudicando um pouco porque eu não pude ver a criatividade da autora, sabe? Eu fiquei com essa história que eu já sabia que ia dar naquilo que a gente conhece, sabe? Eu já sabia o final dela. Então, eu achei meio estranho, mas eu gostei. Eu achei que foi interessante. Como eu falei, gente, Glória Maria é uma mulher super inspiradora. Não tem como não gostar de uma história em que ela está envolvida. Então, no geral, eu também gostei. Mas faltou aquele quê de criatividade, sabe? Aquele ponto que ia me fazer amar. O terceiro conto foi o meu favorito de todos, foi o das meninas do blog Parênteses, e eu não falo isso porque eu já conheço elas não, tá? É porque é muito bem escrito mesmo, é um conto de ficção científica, traz elementos super originais, traz muitas referências externas que elas conseguiram encaixar muito bem na história, ficou um conto muito coeso, sabe? Apesar de ser uma história curtinha, que muitas vezes pode prejudicar o nosso entendimento daquele mundo, eu vou colocar, porque se tratando de uma ficção científica, às vezes fica difícil de você entender a história em tão poucas páginas, né? Porque são muitas variáveis que estão envolvidas ali. Mas eu gostei bastante e olha, eu não sei quando que elas escreveram esse conto, mas ele dá certinho com o mundo que a gente está vivendo nesse momento. Porque fala de um vírus que assolou a Terra, então, sério, gente, gatilho. Mas eu gostei muito desse conto, eu fiquei super intrigada. E o melhor de tudo é que elas têm aquele tipo de escrita que te deixa imaginando o que aconteceu depois, sabe? Assim, você continua imaginando como é esse mundo que a gente tá vivendo. A gente viu uma pequena parte dele ali naquele conto, mas como que é esse mundo? Como que vivem as pessoas nesse mundo? E isso pra mim não tem preço. Então, esse foi com certeza o meu conto favorito da coletânea. E o último conto é de uma bailarina, é sobre conseguir alcançar os seus sonhos, e só por isso já valia, assim, muito a pena de ser lido, sabe? Balé sempre foi uma coisa que me fascinou. Eu fiz balé quando criança, tipo, muito criança, mas eu sempre gostei, e hoje em dia eu acho uma coisa extremamente incrível o fato de que as meninas sofrem tanto pra estar nesse momento de balé, de dançar, e ainda assim é uma coisa tão delicada, tão bonita, então sempre foi uma coisa que me fascinou muito. Foi interessante ler a história de uma bailarina e eu gostei também. Eu acho que esse conto faltou um pouquinho de revisão. Na verdade, eu acho que o livro inteiro faltou um pouco de revisão, né? Assim, alguns detalhes que passaram batido e que acabam atrapalhando um pouco a nossa leitura. Mas como eu falei, gente, no geral foi um bom livro. Todos os contos trouxeram assuntos super pertinentes, então eu ainda acho que vale muito a pena ser lido. Fora que são autoras nacionais, algumas são o primeiro conto que elas estão escrevendo, então dar esse incentivo para essas autoras vai fazer toda a diferença, sabe? Se vocês puderem, leiam Vozes Negras e leiam Entre Estantes também, apesar da Olivia Pilar já ser um pouco mais conhecida. São dois livros nacionais que valem muito a pena a gente dar esse incentivo para os escritores. E o terceiro livro que eu li completo foi um livro que eu gostei muito, muito mesmo, que foi Mom and Me and Mom, da Maya Angelou. Antes de eu começar a falar sobre esse livro, eu quero dizer que esse livro já foi traduzido aqui pro Brasil. Eu esqueci de falar no vídeo de TBR, mas ele já foi traduzido, ele chama Mamãe e Eu e Mamãe. Então, se vocês quiserem saber essa história, como é, e vocês não leem em inglês, pode ficar tranquilo que já tem aqui no Brasil. Esse livro, então, ele continua sendo uma autobiografia da Maya Angelou. Todos os livros que eu li dela são autobiografias e ele foi incrível. Gente, eu juro que esse livro me pegou muito pelo emocional. Sério, ele é um livro lindo, ele é um livro emocionante e ele vai contar a história da Maya Angelou com a mãe dela. Eu não quero dar spoiler nem nada, mas é a vida da mulher, né? Então eu vou contar pra vocês do que se trata esse livro. A Maya, quando ela tinha 3 anos e o irmão dela tinha 5 anos, eles foram enviados pela mãe para morar com a avó paterna. A mãe deles não conseguiu criá-los quando pequenininhos, então eles foram enviados para morar com a avó paterna e foi a avó que criou eles até uns 13, 14 anos. Depois disso, eles voltaram a ter uma relação com a mãe. Por isso que esse livro é tão interessante, por isso que a vida da Maya Angelou é tão interessante, porque até essa idade, né, até a adolescência dela, ela não tinha uma relação com os pais. E ela não tem uma relação com o pai dela, o pai dela não quis saber dos filhos.
E depois de tantos anos morando com a avó e sendo criada com a avó, criada pela avó, é que ela vai voltar a construir uma relação com a mãe dela. E é isso que ela vai contar nesse livro. Esse livro, gente, é basicamente a relação das duas. A Maya vai contando de acontecimentos que ela viveu, de coisas que ela viveu e como a mãe dela teve um papel muito presente na vida depois que ela se tornou uma adulta. Ela realmente conseguiu voltar a ter uma relação com a mãe e não só isso, ela teve uma relação muito boa com a mãe depois. Só que o mais interessante desse livro é que eu o considero como um complemento a Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Eu já falei desse livro aqui pra vocês porque ele é muito incrível mesmo, só que esse livro, ele vai contar a história da Maya de quando ela é criança até quando ela entra na idade adulta. Então é um livro bem mais focado na infância dela, tudo que ela passou por esses anos de crescimento, morando com a avó, não tendo uma relação com os pais, então esse livro é muito incrível. E esse daqui vem como um complemento para essa história, porque ele não vai focar na infância dela, ela passa rapidamente pela infância e ela vai focar na vida adulta, todas as coisas que ela fez quando adulta, como que ela criou os seus filhos, o seu filho, e essa relação com a mãe, que só veio acontecer depois, né, de que ela se tornou uma adulta. Então, esse livro pra mim é um complemento a Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Se vocês tiverem a chance de ler os dois, eu recomendo muito que vocês leiam nessa ordem. Então, leia Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola e depois esse daqui, porque vocês vão ter uma ideia geral da vida da Maya Angelou, que foi uma mulher super incrível, ela é muito inspiradora e é muito emocionante, gente. Eu me emociono de pensar que ela não tá mais com a gente. Sério, esse livro foi incrível, recomendo muito pra vocês. E como eu falei, já tem em português, então se vocês tiverem a chance, leiam esses dois livros, porque valem muito a pena. E essas foram as minhas leituras concluídas. Eu quis trazer esse vídeo pra vocês porque eu acho que seria interessante fazer esses comentários separados dos outros livros que eu li no mês. Como as maratonas começaram depois do dia 20, até o dia 20 de junho, eu fiz algumas leituras que eu vou trazer no vídeo de leituras do mês pra vocês. Mas todas as minhas leituras dentro das maratonas, da MLI, Booktubatona e da Pretatona, eu vou trazer em vídeos separados, porque eu quero falar assim, separados pra vocês, sabe? Como um vídeo só da maratona. Então, é isso aí. O quarto livro que eu ainda não terminei, mas eu vou terminar, eu queria só contar pra vocês como é que vai funcionar com esse livro, que é O Feminismo é pra Todo Mundo, da Bell Hooks. Faltam 3 capítulos exatamente pra eu terminar, mas esse livro aqui eu não vou trazer comentário pra vocês aqui, porque eu vou fazer uma live de discussão. Esse livro ele está no projeto Livros e Mulheres, então nós estamos lendo de forma conjunta, temos um grupo no WhatsApp pra gente conversar, mas todo final de leitura tem uma live de discussão sobre os livros. E esse aqui vai ser uma live, então eu não vou trazer comentário pra vocês, nem aqui nesse vídeo, nem no vídeo de leituras do mês, tá bom? Porque vai ter uma live super completa. Eu acho que eu vou fazer essa live lá no Instagram, porque tem um motivo específico pra eu fazer lá. Eu não vou contar pra vocês ainda qual é, mas eu espero que vocês gostem se vocês forem assistir. E vamos participar dessa live, sabe, gente? No comecinho a gente fala sem spoiler, então vocês podem assistir o começo da live se vocês não leram o livro. E se vocês chegaram a ler esse livro, vejam a live, porque a gente vai comentar capítulo por capítulo, realmente discutindo as coisas. Então deixa o convite aí pra vocês. Vai acontecer na primeira semana de julho, mas eu aviso, tá, certinho o dia que vai ser e o horário que vai ser, então fiquem de olho nas minhas redes sociais que eu vou avisar por lá. E essas são todas as leituras que eu fiz por enquanto. Foram muitas leituras, né, apesar de que são curtinhas, mas as maratonas ainda não acabaram, então eu pretendo ler mais coisa. Como eu falei no início desse vídeo, se vocês não viram o vídeo de TBR, vou deixar marcado no card. E é isso aí, gente. Muito obrigada por assistirem. Espero que vocês tenham gostado dos meus pequenos comentários. Relembrando pra vocês, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quiser me encontrar em um outro lugar que não aqui no YouTube, é lá que você tem que procurar. E por fim, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo do canal, quando eu volto com os conteúdos literários. Então, um beijo pra vocês e tchau!